Em um ano de pandemia, 377 brasileiros perderam o emprego por hora. Em abril deste ano, no último dado disponível, o Brasil tinha 85.900.000 ocupados, empregos, pessoas trabalhando. 3.300.000 a menos do que no mesmo mês do ano passado, de 2020. No pior momento da crise da pandemia, quase 1.400 brasileiros eram demitidos por hora, diz levantamento do Idados. Será que tinha algum político no meio desses 1.400 brasileiros que eram demitidos por hora? O que você acha, pessoal? Bora falar sobre isso? Bora pro vídeo, assista até o final. Dedo no joinha, chicotado no like, splash, mande esse vídeo para um monte de pessoas. Se inscreva no nosso canal que a gente traz muito assunto, notícias sobre a política, notícias sobre vários assuntos. Quando é para falar sobre política, meu cabelo fica até mais branco e dor de cabeça, ânsia de vômito, gastrite, dá uma dor no estômago, porque não é fácil. Por isso que muitas vezes eu faço vídeos de outras coisas. Porque a política é muito fácil de entender. O povo vive uma vida e o político vive uma outra vida, que não tem nada a ver com a vida do povo, que sustenta aquela vida do político que é totalmente diferente da do povo. Outro patamar. O político está lá em cima, olhando para o povo lá embaixo, se lascando, lombando, levando chicotada, levantando de madrugada para chegar de noite em casa, para ganhar um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, para sustentar os políticos que estão lá em cima olhando para o povo lá embaixo. Essa é a definição de política. Por isso que eu só defendo o povo. É o povo que sustenta todo esse sistema. Vamos lá para a matéria. A crise provocada pela pandemia do coronavírus deixou marcas profundas no mercado de trabalho. Em média, 377 brasileiros perderam o emprego por hora em um ano. A média, 377 pessoas, 377 brasileiros por hora eram demitidos. Será que tinha algum político demitido? Algum dono de banco? Algum dono de mídia, TV Globo, SBT? Algum dono de igreja, Valdomiro Santiago, de Macedo? Algum general? Algum juiz, algum promotor público, desembargador, ministro do STF? Ou só brasileiro simples que era demitido, que se lascava? Como sempre, Os números são de um levantamento realizado pela consultoria Idados, com base nos indicadores do mês de abril, os últimos disponíveis da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD contínua. Em abril, o Brasil tinha 85.900.000 ocupados, no caso trabalhando, 3.300.000 a menos do que no mesmo mês do ano passado, em 2020. Então, nesse mês de abril de 2021, nós tínhamos 85.900.000 brasileiros trabalhando, 3.300.000 a menos que o mesmo mês de abril do ano passado, de 2020, para você entender. Calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e a PNAD contínua, leva em conta tanto o mercado de trabalho de formal, que é com carteira assinada, como o informal, que é as pessoas que trabalham por conta. Abre aspas, na pandemia a queda do emprego foi recorde
na comparação ano contra ano, afirma Bruno Ottoni, analista da consultoria e dados e responsável pelo levantamento. Abre aspas, a partir de abril, maio e junho de 2020, houve uma retração muito grande do emprego, o que mostra que a pandemia afetou fortemente o mercado de trabalho. E você sabe quem se lascou nessa aí, né, gente? Nessa base de comparação anual, mês contra igual mês do ano anterior, o estudo do iDados mostra que, se o efeito da pandemia ainda se arrasta no mercado de trabalho, o estrago já foi muito pior. Em agosto do ano passado, no período mais agudo da crise do coronavírus, quase 1.400 brasileiros perdiam o emprego por hora. Naquele momento, o país tinha 81,6 milhões de empregos ocupados, 81 milhões e 600 mil pessoas trabalhando, quase 12 milhões a menos na comparação anual. Abre aspas, a partir de agora, o que a gente vai ver provavelmente é esse número ficando cada vez menos negativo e em algum momento ele deve passar para o terreno positivo, diz Ottoni. O pesquisador destaca, no entanto, que essa melhora vai ocorrer por causa de uma base de comparação bastante fraca. Em dezembro de 2019, por exemplo, o Brasil chegou a ter 94 milhões e 500 mil pessoas com algum tipo de trabalho. A fragilidade no mercado de trabalho fica evidente na taxa de desemprego. No trimestre encerrado em abril, a desocupação manteve o patamar recorde de 14,7% e atingiu a 14 milhões e 800 mil brasileiros. Abre aspas, o país atingiu o recorde histórico da taxa de desemprego no início deste ano de 2021. A melhora esperada vai se dar com uma queda desse patamar elevado, mas ainda vamos terminar o ano com um desemprego muito alto, afirma Ottoni. Sem emprego na pandemia. Desde que começou a pandemia, Terezinha de Jesus dos Santos, de 35 anos de idade, nunca mais conseguiu um emprego. Moradora de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, ela tem uma filha de 13 anos e sobrevive apenas com o auxílio emergencial. Antes da pandemia, eu estava trabalhando como diarista, ganhando bem, mas depois, com o coronavírus, o pessoal foi ficando preocupado com medo de falir e fui dispensada, afirma Terezinha. O auxílio tem sido insuficiente para que ela consiga pagar todas as suas contas. O aluguel de R$ 550 por mês está atrasado há 2 meses e ela recebe R$ 375 de auxílio emergencial. Como é que ela vai sobreviver, gente? Só o aluguel é R$ 550, por isso muita gente está indo morar na rua, né? Lógico que político não está indo morar na rua, né? Porque ele não recebe R$ 375 de auxílio emergencial, né, pessoal? Por isso que eu só luto pelo povo. E tem gente que ainda fica brigando por político. Eu não entendo isso. Eu queria entender o povo. Em vez do povo lutar um pelos outros, se unir, mais de 200 milhões de brasileiros se unir e um ajudar o outro, fica brigando por político. Político rico, com altos salários e regalias, e o povo se matando com auxílio emergencial, tentando sobreviver. De que lado o povo está? Do povo ou dos políticos que estão dando risada com altos salários e privilégios? Muita mordomia. Quando sai o auxílio emergencial, eu compro o básico, essas coisas mais em conta, mais barata. Eu procuro ver as coisas mais baratas no supermercado. Coloco no congelador e vou tirando aos pouquinhos, diz Terezinha. Abre aspas. Quando falta alguma coisa, o pessoal da minha comunidade de Paraisópolis
sempre me dá uma cesta básica, uma ajuda, tá vendo? As pessoas do bairro dela ajudam. E o governo? E o sistema político? Hein, pessoal? Se não fosse o pessoal da comunidade dela, lá onde ela mora, ela estava perdida, estava lascada. Para tentar voltar ao mercado de trabalho, Terezinha diz que sai todos os dias de casa em busca de um emprego. Estou sempre procurando. Não fico dentro de casa porque é pior. Sempre saio procurando nas empresas, preenchendo fichas e estou indo em busca. Medo do despejo. A crise provocada pela pandemia também tirou a renda de André Pacheco, de 42 anos de idade. Ele tem uma barraca de yakisoba na Lapa, que é uma sopa tradicional oriental, né, quente. E essa barraca na Lapa, no centro do Rio de Janeiro, ficou fechada o ano passado. André mora numa ocupação e já recebeu ordem de despejo. Ao todo são 9 pessoas da mesma família dentro da casa. 9 pessoas. Abre aspas. Pensei em procurar alguma coisa com carteira assinada. Mandei e-mails, tentei alguns contatos, mas ninguém me chamou para nada, diz André. É um desânimo, né, gente? Mas pode ficar tranquilo que os políticos estão bem empregados, tá? Estão bem empregados, gente. Pode ficar tranquilo. Não briguem. Com a barraca fechada, a renda da família vinha do auxílio emergencial recebido pela esposa de André e de doações. Abre aspas. O sonho da gente sempre foi ter uma loja de yakisoba para entregar. No caso, para empregar a família, né? Dar emprego para os membros da família e ter uma qualidade de vida melhor, diz André. Eu moro em uma ocupação. A gente está com medo de perder a casa porque não temos condições de pagar um aluguel. Não tenho renda. Você vai tentar alugar uma casa e eles pedem várias garantias. Então, a gente vai vivendo dessa forma. Pode ficar tranquilo que os políticos estão com a sua casa própria garantida, sua renda garantida, seus privilégios garantidos, seu emprego garantido, seu pé de meia, seu patrimônio crescendo cada vez mais. Compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha, chicotada no like, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário do que você achou desse assunto muito gostoso, maravilhoso, uma notícia maravilhosa, boa. O povo brasileiro se lascando e o político, tudo bem, tudo ótimo. Quando é que o povo vai acordar e vai perceber que é o único que está se lascando? E o povo brigando para ver quem é o culpado, se é Lula, se é Bolsonaro, se é fulano, ciclano, em todas as crises que sempre existir no mundo e no Brasil, os únicos que vão se ferrar somos nós, o povo, que somos obrigados a pagar muitos impostos e sustentar vários canalhas políticos e ainda ter que ir obrigado a votar nesses canalhas. Fazer o quê? Quem sabe um dia o povo acorda e percebe que só vai resolver isso se unir um com o outro e ser realmente, verdadeiramente, um dia uma nação, uma família. Porque nação só funcionará, só surgirá através da união. Por enquanto somos divididos pelos políticos, brigamos uns contra os outros para defender os políticos e eles é que se dão bem nessa história. Fui!